Se você tem alguma dificuldade em relação ao dinheiro, ao fruto do seu trabalho, tão importante para você e para sua família, fique comigo nesse vídeo, porque eu vou te ajudar a rever e a mudar este comportamento e trilhar um caminho de êxito, de sucesso, de crescimento. Você vai entender que realmente é perfeitamente possível mudar, é perfeitamente possível ter resultado. Talvez você esteja caminhando e já há muito tempo, talvez vivendo uma insatisfação porque não tem a liberdade que gostaria, não tem talvez a independência financeira, talvez esteja faltando aquele ganho tão importante, ou aquele crescimento financeiro que você tanto almeja, realização dos seus sonhos, por exemplo, talvez a reforma da casa, talvez a aquisição da casa, talvez ter um plano para a aposentadoria, talvez a reserva de emergência. Então fique comigo até o final, porque mais do que uma gravação, do que um vídeo, é uma verdadeira aula para mudança de mentalidade. Eu sou João Elias, sou educador financeiro e é uma alegria poder contribuir para com o teu crescimento. E já te convido, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, os seus comentários e pense nas pessoas que, talvez da família, os amigos que precisam de uma orientação financeira. Pessoas que talvez estejam aí caminhando, mas com uma certa fragilidade. Então já aproveita, envia esse vídeo para todo mundo. Se você assim fizer, você estará contribuindo para com o crescimento destas pessoas. Mas vamos lá. Primeira coisa que é importante é temer a Deus. Vamos lá. Temer a Deus. Olha aqui, eu quero trazer aqui, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Então, nós vamos conhecer aqui aquela história, aquela situação, aquele fato daquela viúva que endividada, na verdade, porque o marido faleceu e a deixou com dívidas. E aí, num dado momento, o Senhor, o credor, ameaça ela querendo levar os filhos para pagar as dívidas. Imagina a situação desta mãe. Imagina você, de repente, numa situação adversa, talvez de dívida realmente, ser ameaçado de perder a casa. Hoje, nos nossos dias, não dá para comparar aqui, perder os filhos, né? Mas naquela época era assim. Mas imagina a dor dessa mulher, a fragilidade que ela estava, o medo que ela estava, talvez perder os filhos para pagar uma dívida que não foi ela que contraiu, foi o marido. Mas vamos seguir aqui, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, e você vai ver que é uma verdadeira aula. Por isso que eu gosto sempre de dizer, a Bíblia é um verdadeiro manual financeiro. E a gente precisa alinhar de maneira muito equilibrada, é claro, a espiritualidade, a nossa fé e as questões financeiras. Mas vamos ao primeiro versículo. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Vamos aqui a primeira coisa. Ela fala que o marido, ele temia a Deus. Portanto, era um homem temente, um homem que tinha fé, um homem que tinha uma relação muito profunda com Deus. E aqui já fica a primeira lição para nós. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu tenho fé que eu não vou me deparar com as situações adversas, seja na situação financeira ou em outras áreas. Então, os problemas vão surgir. A questão é como vou resolver isso. E aí é óbvio, quem está com Deus tem muito mais facilidade. Outra coisa importante é falar com a pessoa certa. Veja que essa mulher, diante dessa tribulação, desse medo, dessa preocupação, dessa fragilidade, ela procura o profeta, o homem de Deus, o servo de Deus, portanto, o enviado de Deus. E quando ela fala com aquele senhor, enviado de Deus, ela está falando com o Senhor. Aqui tem uma questão muito importante: procurar a pessoa certa. Muitas vezes, diante de um problema, nós até buscamos a solução, a ajuda, mas buscamos com a pessoa errada ou com as pessoas erradas. Presta atenção nisso, porque isso vai fazer uma diferença enorme para a solução dos seus problemas, de ordem financeira, mas em outras situações também. Então, continuando. Lá em 2 Reis 4:2. Eliseu disse-lhe: que posso eu fazer por ti? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Então, a primeira pergunta aqui do profeta Eliseu é: que posso eu fazer por ti? Veja que é importante ter uma clareza de que Deus está sempre disposto a nos ajudar. Deus está sempre aberto e propenso a nos ajudar. A questão é: será que eu estou buscando verdadeiramente a Deus? Ou eu estou apenas comentando, falando que tenho fé, mas a minha relação com Deus ainda
ainda não é uma relação primorosa. Outra coisa importante é ter clareza do que se quer. Muitas pessoas, diante de um problema, e elas até dizem, estou perdida, eu não sei o que fazer, não sei por onde eu vou, não sei a quem procurar, não sei o que fazer, para quem que eu vou pedir socorro. Veja que essa mulher, então, ela tem clareza do que quer. Ela tem certeza de que Deus está sempre disposto a nos ajudar. E ela tem clareza do que quer. Outra coisa importante é apresentar a Deus o que você precisa. Então, veja que eu tenho clareza do meu problema, no caso aqui, da situação financeira, e ela apresenta a Deus exatamente o que ela precisa. Aí o profeta diz, que posso eu fazer por ti? Se ela não soubesse, como que o profeta iria ajudar? E muitos poderão dizer, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe o que nós precisamos. Mas será que eu sei o que eu preciso? Será que você sabe o que você precisa realmente para resolver este problema? Você sabe realmente onde é que está, ou qual o motivo, por que você está passando por isso? Você tem atentado, tem percebido os sinais que a vida tem dado a você? E muitas vezes eu digo que são sinais de Deus. Então, o que posso eu fazer por ti? É preciso ter clareza para pedir, saber do poder de Deus, e aí ele diz, olha, dize-me, o que tens em tua casa? Talvez você esteja dizendo, estou quebrado financeiramente, estou vivendo um caos. E a pergunta é, partindo do profeta Eliseu, o que você tem em sua casa? O que você tem? E aí muitas pessoas dizem, eu não tenho nada, estou quebrado, estou na miséria, não tenho por onde correr, não tenho absolutamente nada. Será verdade? Olha o que ela diz. Tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Aquilo que eu imagino que é nada para mim, ou quase nada, aquilo que eu imagino que não tem importância, não tem significado, talvez eu até imagine que é muito, muito pequeno, quase nada, vale muito nas mãos de Deus. Ela só tinha uma garrafa de azeite, uma garrafa de óleo, só isso que ela tinha. Na cabeça dela não era nada. Aliás, ela não precisava de óleo. Quantas vezes nós falamos a mesma coisa? Quantas vezes? Ela não precisava de óleo, ela precisava de dinheiro para pagar a dívida, para levar ao credor e ver os seus filhos libertos. Era o que ela precisava e era o que ela buscava. Mas prestemos atenção que essa mulher foi rigorosamente obediente à fala do profeta Eliseu, ou seja, portanto, à orientação de Deus. Vamos lá. Vai, replicou Eliseu. Ou seja, faça o que eu estou falando, faça o que eu vou te orientar. Não fique... mas eu quero dinheiro, eu não quero mexer com óleo, não é isso que eu quero. Não, faça o que Deus está orientando. E aí o versículo continua. Pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Às vezes eu fico pensando, essa mulher deve ter pensado num dado momento, o profeta está viajando. Eu preciso de dinheiro. E agora está me mandando pedir garrafas, vasilhas emprestadas às vizinhas, a minha vizinhança, não é isso que eu preciso, meu Deus do céu. Eu preciso de dinheiro. Quantas vezes você já falou alguma coisa parecida? Neste caso ou em outros casos? Quantas vezes? E aí, então, o que a gente percebe aqui? Olha, obediência a Deus, seguir a orientação e, acima de tudo, humildade. Humildade para ir às pessoas e humildade para fazer o que foi orientado. Humildade mesmo, não ficar questionando, prepotência, orgulho. Às vezes as pessoas falam comigo, alguns mentorados, e falam, você tem uma habilidade enorme. Trabalhar, por exemplo, em algumas áreas, talvez na cozinha, talvez salgados, talvez doces, enfim, tem uma... Mas você precisa vender. Vender de jeito nenhum. Mas por quê? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de oferecer. Eu tenho vergonha de cobrar das pessoas. Eu tenho vergonha de colocar o preço. Não é para mim. É uma escolha. Veja que essa mulher, diante da dificuldade, ela foi humilde para não olhar para, aparentemente, as impossibilidades dela e se volta para fazer o que o Senhor está orientando através do profeta. E olha que interessante. E aí a gente percebe que há um anúncio aqui, um anúncio de provisão abundante. Olha aqui, ó. Pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Eu fico imaginando, gente, mas por que em quantidade? Eu só tenho uma garrafa de óleo. Não faz sentido. Profeta, eu preciso de dinheiro. Calma. Quantas pessoas que na hora da dificuldade já corre pedindo dinheiro emprestado, já vai no gerente do banco porque ele quer dinheiro. Será que a questão é o dinheiro? Ou Deus está te dando um sinal para que você se abra para prosperar? É preciso ter esse cuidado. Veja que Deus não opera com escassez. Quando há fé
e obediência. Deus não opera com escassez quando há fé e obediência. Ele transborda. Eu quero que você guarde isso. Deus transborda. A quantidade de vasilhas era um preparo, na verdade, para a magnitude da bênção do Senhor. Ela precisava de dinheiro e o profeta falava de óleo, mas ela confia no profeta, confia na voz do Senhor. Vamos para o versículo 4. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Veja que é preciso que haja fidelidade às estratégias apresentadas por Deus. Veja que aqui o profeta orienta, ele mostra para ela exatamente como deve fazer. É mais ou menos o seguinte: eu estou com um problema, eu preciso de uma solução, eu me disponho a ouvir a orientação de Deus, mas eu não sei como vou fazer. O como não interessa, percebeu? Eu só vou seguir os passos que o Senhor está me dando. Esses passos, de repente, pode ser através do seu diretor espiritual, pode ser através de um profissional, pode ser através de uma revelação, pode ser através de uma leitura, e aí você está lendo algo, vem um insight, vem uma ideia, Deus se manifesta das mais variadas formas. De repente, você busca orientação com alguém que é um profissional da área, a pessoa vai falar para você, olha, faz isso, faz aquilo, caminha por aqui. Talvez essa pessoa esteja sendo, como o profeta Eliseu foi usado, ela está sendo usada por Deus para dar a você a orientação. E aí essa pessoa diz para você, olha, o caminho é por aqui, você tem que fazer isto, isso e isso. Por exemplo, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um orçamento, você precisa começar a economizar, você não pode comprar por impulso, você tem que fazer uma reserva de emergência. Ele começa a dar passos para você seguir. E aí você fala, a vida inteira eu tentei ter reserva de emergência, nunca consegui. Agora, nesta crise, esquece. E você vai buscar outros caminhos, ou seja, não é obediente, tá? Então, é importante ter isso muito claro. Versículos 5 e 6. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhe as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho, dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. Veja o milagre da multiplicação, o milagre da abundância, o milagre da bênção na vida dessa mulher. Ela tinha uma garrafa de óleo. Ela buscou várias outras vasilhas para encher. E na medida em que os filhos iam trazendo, ia enchendo. Quer dizer, aquela única garrafa, ela se multiplica. O que Deus está revelando para a gente aqui? Dentro de você há muitos recursos. Eu não tenho dúvida nenhuma disto. Muitos recursos. Eu sempre gosto de lembrar, às vezes eu falo para os meus mentorados, às vezes eu falo em palestra, por exemplo, aquela pessoa que de repente perdeu o emprego e ela se vê sem nada, sem chão, mas ela não perde o equilíbrio, não perde a fé, ela se mantém com uma certa prudência, com uma certa ponderação, claro que um pouco preocupada, na busca da solução. E ela tem paciência, ela busca em Deus a solução, e aí passado 2, 3, 4 anos, ela fala, graças a Deus que lá atrás eu perdi o emprego, e foi a partir deste momento de dificuldade, de fragilidade, que eu resolvi fazer salgados e vender na vizinhança. E hoje eu tenho 4, 5 lojas atendendo a nossa cidade, tenho vários funcionários, a minha vida mudou tremendamente. Aqui é só para dar um exemplo, mas nós temos inúmeras histórias. Às vezes o mentorado chega para mim quebrado e com dívida, e aí, passado um certo tempo, é claro, 1 mês, 2 meses, 3, alguns já no primeiro mês, mas alguns meses, ele dá o depoimento, fala, olha, eu já paguei as dívidas, estou vivendo tranquilo, estou em paz e na certeza de que vou virar o jogo, ou seja, vou ter mais resultado. Às vezes a pessoa fala, já paguei as dívidas e já estou investindo, eu já tenho uma reserva de emergência. Às vezes uma pessoa que ganha muito pouco, salário pequenininho, mas ela fala, olha, 30 anos trabalhando, nunca conseguir poupar, já estou no 2º mês poupando. Gente, é um espetáculo isso. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque não é o quanto você ganha, eu insisto sempre nisto. Dinheiro é uma questão emocional, comportamental. 80% é comportamental. Por isso que tem gente que ganha muito bem e está quebrada. E tem gente que ganha 1 salário, 2 salários e vive feliz da vida. Está bem, está equilibrado. Então você precisa ter primeiro esta compreensão. Dinheiro não é uma questão de extrato, numérica, mas é comportamento. Se você mudar o seu comportamento, você muda o resultado financeiro. E eu sempre digo, tenha você uma relação saudável com Deus na
utilização do dinheiro. Dá-me mais uma ânfora? Não há mais, respondeu ele. E exatamente neste momento é como se a fonte parasse de jorrar, porque já não tinha mais onde colocar. Ou seja, essa mulher vive aqui a abundância. Ela vive a abundância de verdade, o crescimento além do que ela precisava. Então, é importante a gente ter claro que Deus orienta a ação e garante a solução completa para nós. Eu quero que você tenha isso claro. Dentro de você tem todos os recursos para que você saia dessa situação ou para que você inicie um planejamento, por exemplo, para a sua aposentadoria, para que você possa se aposentar muito bem, para que você possa ter a sua casa. Mas é possível sim. Joelis, mas eu pago o aluguel hoje, mas é possível você ter a sua casa. Claro que é possível. Eu queria tanto comprar um carro, é possível. Eu queria tanto fazer uma viagem, é possível. Mas requer orçamento, planejamento, reserva, portanto, economizar e aplicar, e mudança de mentalidade. E sempre, sobretudo para você que é uma pessoa de fé, alinhado com Deus. Vamos no versículo 7. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Ou seja, ela foi agora ao profeta Eliseu e falou, olha, profeta, já as vasilhas que tinham na redondeza, pegamos todas. Lá em casa tem um monte de vasilhas, todas cheias. E aí, quando não tinha mais vasilhas, o óleo daquela garrafa também cessou. Eu tenho lá muito óleo, muito óleo. E talvez a vontade dela até dizer, mas eu quero é dinheiro, eu preciso pagar a dívida. E aí, eis que vem a solução. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe, vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida. Imagina se essa mulher fosse muito tímida, uma mulher que tivesse uma crença limitante, uma mulher negativa, muita vergonha, ela poderia dizer, olha, o senhor me deu o passo a passo, me deu aqui um método, mas vender não é comigo, eu não vou vender de jeito nenhum, não é minha praia, eu não consigo vender nada, nunca vendi, aliás, eu não gosto. Veja que ela não questiona o profeta, ou seja, ela não questiona uma orientação de Deus, uma revelação de Deus, uma mensagem de Deus. Este disse-lhe, vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Ou seja, Deus não deu só para ela pagar as dívidas e livrar os filhos da escravidão. Não, deu para pagar as dívidas para continuar vivendo bem. Deus deu a ela a abundância. Deus deu a ela a independência financeira. Pense o que está acontecendo com você, sobretudo se você tem fé. Porque, de repente, a pessoa fala, não, eu não quero, tem nada a ver Deus. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Claro que tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que ser feito. É muito melhor trabalhar com fé, alinhado ao projeto de Deus para a sua vida, do que trabalhar sozinho. Deus sempre vai te abençoar, tá? Então pense nisso. É importante a gente entender que Deus não apenas provê, mas também ensina a administrar a abundância. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher a partir desta percepção e deste relacionamento com o profeta. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus quer dar a você a oportunidade de repensar a tua vida financeira. 8 de cada 10 famílias estão com problemas financeiros no Brasil. É muita gente, muita gente. Muitas pessoas, apenas 1% consegue viver no padrão que estava, quando estavam trabalhando, ou seja, depois que aposentam, o padrão dela começa a cair, e 74% dos aposentados, são dados do IBGE, dependem de ajuda, de caridade, ou da família, ou de uma assistência social, de algum órgão, para que ele possa honrar os compromissos dele ou ter o que precisa. Sobretudo se você é jovem, você tem ainda muito tempo pela frente, mas mesmo que não tenha, é fazer um planejamento, é começar a repensar a tua vida financeira e eu te garanto que você pode sair dessa com toda certeza. Não esqueça de deixar o seu like, os seus comentários, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, envie para as pessoas que você conhece, compartilhe com o pessoal da sua comunidade, porque com certeza tem muita gente necessitando e você pode ser instrumento de Deus, como foi o profeta Eliseu na vida dessa mulher. Talvez seja você, o profeta de Deus, para ajudar alguém que precisa de uma orientação. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.